Fala aí pessoal, tudo bem? União Frederiquense teve mais de R$ 23 mil em prejuízo com os jogos em casa na Série A2 e eu te conto alguns detalhes sobre os valores financeiros e também o que precisa mudar para que na próxima temporada não só a União Frederiquense, mas os demais clubes do futebol gaúcho tenham uma renda melhor e mais público no estádio. Eu te conto depois da vinheta. Eu peço para você se inscrever no canal, é fácil, é simples, é rápido, nunca te pedi nada, apenas acesse o canal, te inscreve e vem aqui fazer parte aqui do Fala Macanhã com vídeos um pouco mais espaçados. As lives, elas voltam talvez no final de agosto, no início de setembro, mas são algumas readequações que a gente está fazendo nessa sequência do canal para o restante desse ano de 2025. Então bora lá, um balanço que já foi apresentado no Jornal Alto Uruguai, também falei nos meus espaços na Rádio Luz e Alegria, durante a divisão de acesso nessa reta final, onde União Frederiquense teve um prejuízo de R$ 23.240 com 83 centavos nos 7 jogos que teve em casa nessa Série 2. Se explica também essa questão do prejuízo em alguns pontos que eu vou listar a partir de agora para que o nosso internauta aqui possa entender o porquê que o clube não tem lucro dentro de casa nessa Série A2 deste ano que está nas semifinais, e depois a gente vai analisar um pouquinho mais e fazer o famoso moral da história, como fazia o final do desenho do He-Man. Mas vamos lá. Dos 7 jogos que o União teve em casa, vamos então listar aqui o público, a renda e também o prejuízo. O primeiro jogo do União em casa foi contra o Glória de Vacaria, cerca de 298 torcedores, um bom público por se tratar de divisão de acesso. O União teve de receitas R$ 4.470, despesas R$ 6.296, o prejuízo de R$ 1.826,40. No segundo jogo contra o Veranópolis, foi um jogo que choveu pra caramba naquela quarta-feira, faltou luz, teve um monte de problemas e mesmo assim teve o público de 161 torcedores uma quarta-feira à noite. As despesas, no caso, as receitas, foi R$ 1.010. As despesas R$ 5.719,95. As despesas, pagamento da arbitragem, a questão do seguro do torcedor, que antes a Federação Gaúcha ela bancava esse valor. Nessa temporada, os clubes eles estão tendo prejuízo e tem que ressarcir a Federação Gaúcha de Futebol, mas isso a gente fala mais pro final do vídeo. E aí teve um prejuízo de cerca de R$ 4.709,95. Terceiro jogo em casa foi contra o Lajadense, cerca de 370 torcedores. Foi um baita público e é a segunda melhor média na arena nesse ano de 2025. De receita foi R$ 4.282,50. As despesas R$ 5.551,03. O prejuízo de R$ 1.268,53. O maior público do União Frederiquense na arena foi no jogo contra o Santa Cruz, que foi a vitória que o União obteve, que foi a única do campeonato, né? Nessa campanha que beira quase o ridículo, assim, para não usar um outro termo, porque o time dentro de campo foi muito ruim. Foram 640 torcedores, foi uma média talvez uma das melhores na divisão de acesso, sem contar os jogos finais, né? Na fase classificatória, a União sempre teve bons números de torcedores. R$ 6.240, despesas de R$ 6.198,40, e preste atenção no lucro que a União teve. Foi a única partida que a União teve lucro. Um lucro de R$ 41,60. Esse é o valor que às vezes eu gasto de deslocamento para a arena, para fazer os treinos, que eu acompanhava os treinos, ninguém me falava nada, ninguém me dizia nada, eu apenas acompanhava os treinos, tirava do meu bolso, porque eu não dirijo, então eu vou nos locais, nos treinamentos, para acompanhar a União Frederiquense, com uma empresa de aplicativos, aliás, baita serviço, né? Patrocina nós aí, na próxima temporada. Então foi o maior lucro que a União Frederiquense teve nessa divisão de acesso, que foi R$ 41,60. É ridículo esse valor.
União Frederiquense e Real, 63 torcedores. E eu não os julgo, né? Foi um meio de semana. De receitas, União teve 390, de despesas 7.253 reais com 45 centavos, um prejuízo de 6.863 reais com 45 centavos. E por fim, para fechar todo esse pastel mal cheiroso, dá para dizer assim, União Frederiquense e Gaúcho, 41 torcedores, mas esse ponto aqui, os ingressos eram de graça, então foi subsidiado. De receita foram R$ 195 reais de receitas que a União teve, 41 torcedores na arena, talvez um dos públicos mais baixos da história do União Frederiquense. Despesas 6.181,75, um prejuízo de R$ 5.986 reais com 75 centavos. Então de despesas, 43.453,33, receitas, União teve 20.212,50 e um prejuízo de R$ 23.240 reais com 83 centavos. Então, o prejuízo do União beirou aos R$ 23.300 reais nessa divisão de acesso. Não dá só para colocar na culpa do time, que já era explicado que nesse ano o União Frederiquense faria um time modesto, correu um risco perigoso e não caiu nesse ano por detalhe, porque o Futebol Convida desistiu da divisão de acesso, mas fora isso, o União Frederiquense teve público bom ali contra o Santa Cruz, talvez um dos maiores nesse ano de 2025, uma baita renda e um prejuízo, no caso, toda a divisão de acesso que, assim no futebol do Rio Grande do Sul, trabalhar com prejuízo é algo normal. E o que precisa mudar a partir de agora? Os clubes precisam parar de dizer amém para a Federação Gaúcha. É simples, né? Os clubes impõem alguma situação de não querer disputar o campeonato, mas sempre tem aqueles que puxam o assado pro seu lado. Os clubes decidem como vai ser o campeonato, como várias vezes em vários espaços o presidente Luciano Oxman falava para mim, disse na entrevista que ele concedeu nesse ano que os clubes fazem o campeonato e na hora do vamos ver, boa parte dos clubes aceitam a mudança de regulamento, batem palmas e segue do jeito que está. E o campeonato cada vez mais esvaziado. E aí a gente faz o paralelo com a divisão de Santa Catarina, que é televisionada. Nesse ano foi um campeonato de novo secreto, sem atrativo nenhum, e que esbarra com Série D, esbarra com tempo ruim, chuva, vento, barro, e isso não atrai o público e os clubes, assim como a União Frederiquense, trabalharam no prejuízo nesse ano. E para a próxima temporada, o que mudar? Isso a gente vai debater no próximo vídeo, já que os temas aqui no canal serão bem mais espaçados, porque informações sobre União Frederiquense dentro de campo a gente só vai ter no final desse ano de 2025, além do balanço que a gente espera ainda que seja divulgado pela direção do União, até para que o torcedor possa saber quais serão as perspectivas para o próximo ano. Disse o Celso Oliveira, entrevista que acabou repercutindo bastante nas redes sociais, feita para mim, este repórter que vos fala, que ninguém conta, apenas tem as informações porque as pessoas falam e aqui você fala e ouve aqui eu falar também, que eu falo macanha, né? Então, repercutiu bastante, disse que o time no ano que vem vai ser competitivo, mas isso é um capítulo para um próximo vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e vem com a gente, porque tem muita informação sobre o União Frederiquense, sobre o futebol gaúcho e precisa melhorar muito. E os clubes precisam se unir, não só bater palma na hora que tem que bater ou puxar a brasa para si, porque é só assim que o futebol gaúcho vai mudar. Se não, vai seguir da forma que está. A federação é um facilitador e se os clubes não se ajudarem, aí o campeonato vai ser da forma que aconteceu nesse ano. Sem interesse nenhum, sem graça nenhuma. Aquele abraço!